Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui falando do Papo de Vascaíno. Deixei para falar agora um pouco mais tarde para vocês, para poder falar com mais clareza e com mais sabedoria sobre o jogo de hoje. Mais uma derrota do nosso clube, né? Do Vasco da Gama, em São Januário. Mais uma derrota de um time infantil, de um time de amadores, onde não há profissionalismo dentro daquele grupo no sentido de técnica, de tática, de evolução. Vou tirar aqui alguns conceitos sobre o que eu vi no jogo. Vou falar aqui também sobre o que o Paulo Bratz e o Luiz Melo vieram a público falar pateticamente, mas vieram a público falar de alguma forma. Vou tirar minhas impressões sobre isso e também vou passar aqui a fala dos dois, tá? O próprio áudio dos dois, para vocês ficarem cientes aí que o torcedor não é e nunca será um palhaço. E o que vocês fizeram hoje, Bratz e Luiz Melo, foi só reafirmar, mediante a torcida e a sociedade que gosta de futebol, que gosta do Vasco da Gama, que vocês estão afundando o clube com a história mais linda do futebol mundial. Durante o jogo a gente viu algumas estreias, né, como o Maicon e o Serginho, estreias essas que não comprometeram, mas para mim o Maicon não foi bem, mesmo sem ser muito exigido. Nas horas que foi, o Maicon se mostrou lento, não se mostrou preparado, como ele disse na coletiva dele. Já o Serginho se movimentou mais um pouco, mas também não fez aquilo que se esperava fazer, né? Estamos no primeiro jogo, mas o Vasco precisa de imediatismo, né? Para ontem. E dentro do jogo, o que eu pude perceber ali é que o Vasco não tem proximidade. O Vasco, quando o Marlon Gomes pega a bola, não tem ninguém que se aproxime dele. O Cocão parece que corre dele. O Orediano pelo lado direito corria também. Do lado esquerdo, o Serginho também. Então, assim, não tinha aproximação entre os volantes com o meio-campo e com o ataque. E nisso o Vasco começou a querer forçar passes mais longos e perdia essas bolas, dando facilmente no pé do Cruzeiro. O Cruzeiro também não foi efetivo dentro do jogo, porque se aperta mais um pouco o Vasco complicaria a situação. E aqui eu quero tirar apenas um cara nesse time que salvou hoje, que foi o Léo Pelé. É um cara que vem se dedicando, é um cara que você vê que está sofrendo com o que está acontecendo, é um cara que mesmo que machucado tem passado por situações que quer ajudar o time, mas não tem conseguido. Tecnicamente é um time muito, muito fraco, treinado e fisicamente também falando. É um time que não tem uma jogada ensaiada. É um time que bate um escanteio no primeiro pau ali baixo. Não vejo efetividade dentro do time do Vasco. E aí a gente vai ver que agora a fala do Luiz Melo, primeiramente, e em seguida do Paulo Bratz, e logo depois disso eu volto para a gente poder continuar sobre essas impressões rapidamente e deixar um recado para vocês, Paulo Bratz e Luiz Melo, sobre o que vocês fizeram hoje nesse pronunciamento, tá ok? Obrigado a todos aí e fique ouvindo agora aí até o final. Não tenho graça em pedir isso, mas se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e segue a gente aí para ter mais notícias, ter mais voz no Vasco da Gama, porque a nossa situação é muito complicada, mas muito mesmo. Torcedor, a gente como clube não está feliz e como a 777 também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá, estamos tentando ver como fazer isso.
Eu entendo a frustração do torcedor. O torcedor realmente está frustrado. Eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda. A gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos, o Vasco vem passando por algumas situações. A gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse. Mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então, eu estou aqui realmente, internamente, estamos fazendo as cobranças necessárias. Todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor. Não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento. Mas eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia dessa situação em todas as áreas. Acho que o Paulo vai... Pelo futebol, em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. 14ª rodada do campeonato. E nós vamos ter que traçar uma linha. Passado a gente não vai mudar. O futuro nosso está intacto. E nós podemos fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Na próxima semana, a gente vai ter um novo comando técnico. Oportunamente, a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube, em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Eu peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol, e vamos traçar uma reta, uma linha de separação entre o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. Obrigado. Essa foi a fala do Luiz Melo e do Paulo Bratz, primeiramente. E eu queria dizer já pro Luiz Melo de antemão que a gente não tem que entender que vocês estão frustrados. O torcedor não é obrigado a entender isso, porque se vocês estivessem realmente frustrados, e sua aparência não mostra isso, Luiz Melo, desde o primeiro jogo que vocês tomaram contra o Flamengo, que foi 4-0, vocês já teriam feito alguma coisa. Paulo Bratz diz que o novo corpo técnico será apresentado na semana que vem. Precisou esperar 3 jogos e 2 derrotas do William Batista para fazer isso? E aí, o Paulo diz que não teve inércia. Vocês são inertes, sim. Vocês são passivos, sim. Vocês são os únicos culpados, como o Paulo Bratz diz, de ter colocado o Vasco nessa situação. Mas hoje, com o comunicado de vocês dois, eu esperava que vocês tivessem hombridade de vir a público reconhecer que a culpa era toda de vocês. O Luiz Melo, a expressão dele é uma expressão comum. É uma expressão como quem foi ali só para dizer e falou algumas palavras, que está trabalhando internamente. E aí, Luiz Melo? O Paulo Bratz se fingiu muito bem, mas a expressão do Paulo Bratz, sim. É uma expressão de preocupação, é uma expressão de querer mudar, mas também não faz muita coisa para isso, porque o Vasco perdeu todas as especulações que levantou de jogadores bons para trazer para o clube e só trouxe erradamente refugos.
Por que vocês não assumiram essa oportunidade hoje para poder dizer que a culpa é toda de vocês e que vocês estavam de saída? Porque passivo vocês já estão sendo, covardes vocês já estão sendo, e vocês poderiam aproveitar essa oportunidade para poder dizer que estavam deixando para quem quer pegar o Vasco e fazer diferente. Salgado, você tem muita culpa nisso. Vendeu o Vasco a preço de nada, basicamente por uma empresa com muitos mistérios. E nada é falado pela 777. Não é possível que um resultado desse não faça o Luiz Melo e o Paulo Brax cair. 14ª rodada. E Paulo Brax está pensando em traçar linha agora para dividir o passado do futuro? Eu esperava um mínimo de hombridade de vocês dois. O torcedor vascaíno esperava isso hoje. Que esse pronunciamento não fosse mais um pronunciamento para tentar tapar o sol com a peneira. E nem dizer que vocês estão trabalhando e que o torcedor tem que entender. Não, o torcedor não tem que entender. Vocês já são, de longe, a pior diretoria de futebol. E isso vai ficar marcado na história, para onde vocês forem. Paulo Brax e Luiz Melo, Abel Braga, seja quem for. Vocês vão ficar marcados na história do futebol nacional como os piores gestores de futebol que o Vasco da Gama já teve. Como os piores diretores de futebol que o Vasco da Gama já teve. E isso ninguém vai mudar. Nem eu vou esquecer, nenhum torcedor vascaíno e ninguém para onde vocês forem vão querer te receber. Em outros clubes, sem ter que pensar. O trabalho pífio que vocês estão fazendo no Clube de Regatas Vasco da Gama. A inércia que vocês estão tendo no Clube de Regatas Vasco da Gama. E vocês não admitem isso. Vocês mesmos estão queimando a carreira de vocês. Se é que existe uma carreira. Sejam homens e assumam o erro de vocês. Luiz Melo, saia do Vasco. Paulo Brax, peça para sair. Eu acho que essa vai ser a melhor decisão. Para que o futuro de vocês, como diretor, como CEO, não termine de maneira tão horrenda como está sendo dentro do Vasco da Gama. Não adianta vocês quererem falar para o torcedor que o torcedor tem que entender, porque não tem que entender. O torcedor é o maior bem que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem. E vocês estão literalmente lavando as mãos com isso. Esse é o meu desabafo aos torcedores vascaínos. Meu abraço, saudações vascaínas a todos vocês, e nós não vamos desistir do Vasco da Gama. Nós não iremos desistir do Vasco da Gama jamais, porque o Vasco é maior do que isso tudo. Saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser.